esse cara que está fazendo essa discriminação, ele não pode ser visto como a grande maioria, que eu acho que não é a maioria. Eu acho que é a maioria. Eu vou te provar. Não, eu estatístico. não. Isso não, eu não. Tá. É a grande Quem maioria. sou Infelizmente, né? Estudiosos conseguem te provar, tem diversos dados aí, eu até recomendo várias leituras, como a grande Djamila, né? Tem o outras defeito também. da cor. Sim, tem. É lindo. Gosto muito também. Lindo, triste. Vocês falaram aí estava falando de reconhecer, né? Você no seu campo de visão, como isso deveria proceder? Eu vou no médico, ele é negro, ou ele é preto, enfim, tá? Eu não vejo assim, eu vejo uma pessoa, um profissional que se qualificou, tão competente quanto qualquer outro, seja ele branco, amarelo, verde, azul, Super Saiyajin, Goku, enfim. Não, sim. Tá? Então eu enxergo dessa forma. E eu vou até ele e confio no trabalho dele, porque não tem jeito. E aí eu saio como a doutora falou. Eu não percebi isso. Então, como que deveria ser isso? Não, o que eu estou tentando trazer são dados. É falar que certas posições da nossa sociedade, os pretos não ocupam. São minoria. Então, por exemplo, a maior parte das empregadas domésticas, elas são pretas. Mas a maior parte das médicas, elas são brancas. A maior parte, isso que eu estou te falando, nas posições de prestígio social, somos a maioria no país, mas com subempregos. Somos a maioria no país, mas a maioria do público, da população carcerária. Dentre as mulheres, a doutora depois pode até falar um pouco dos dados, né? Tem uma pesquisa que chama Visível e Invisível, do Datafolha, que ele retrata isso. Onde está o nicho... foi feito com base essa pesquisa sobre a violência doméstica, identificando, né? Então, lá mostra que a maior diferença salarial que existe de cargos semelhantes é da mulher preta, e aí na outra ponta o homem branco, daí até lá tem a mulher negra, a mulher branca. Então, a que ganha menos, mesmo cargo. Sempre os comparativos são no mesmo cargo. A que ganha menos sempre é a mulher preta. Estudo, quem que tem menor? A mulher preta. Violência doméstica, 64% o índice de violência doméstica em mulheres pretas, sendo que de mulher comparativamente 25%. A diferença é abissal, assim, é gigantesca. Então, nós podemos entender que nós não somos assim, que não é mais que nossa obrigação. Claro. Mas eu acho que reconhecer e nomear que isso aí... Outro dia, na minha casa, a gente estava num debate, uma amiga inteligente, culta, disse... Eu não acho que o racismo ainda existe. Eu não acho que é assim. Eu uricei igual gato, pensei, Vanessa voará nela. Mas Vanessa, acho que está acostumada a ouvir absurdos, né? Infelizmente, ela foi super polida. A tal tempo que eu comecei a gritar lá, porque eu sou destemperada. Falei, você tá louca? Você tem coragem de falar uma coisa dessas para essa pessoa? Eu falei, olha, eu não acho nada, porque eu tenho que ouvir dela o que ela passa, dela o que ela sente. Lembra quando você veio no nosso podcast? Que a gente até comentou alguma coisa sobre isso. Você trouxe uma outra realidade, que aí toda vez eu falava assim, não, porque a maioria das mulheres, e aí uma hora você se incomodou e falou, mas sério, não é a maioria das mulheres, porque eu vivo num meio de mulheres assim, 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 assado, conheço várias mulheres assim, assim, assado. Aí eu falei, não, mas... É o universo de mulheres que a gente conhece aqui, então parece ser muito grande. A gente falou sobre maiorias e tal, e eu te mostrei pesquisas, né? Sim, é a mesma coisa que eu acho que é o que ela está trazendo. Nas pesquisas. Como nós, vou incluir nós quatro aqui e vou incluir a técnica também, mas como nós aqui, eu acho que, por exemplo, se eu tenho certeza que se o Flávio tiver num consultório, num posto de saúde, e aparecer um imbecil lá e falar, eu não quero ser atendido por um médico preto, eu já vi ele isso vai no meter processo. um soco dentro da boca do cara, e eu também. Porque é ridículo isso. Mas a gente não tem que dar soco, a gente tem que ter ações positivas. Positivo, a gente tem que conversar com o cara. Se for pra derrubar, é positivo. Se for pra apoiar de volta, não. Não, acho que não. Quando eu trabalhei em Santa Isabel, antes de ser da violência doméstica, eu fazia todo tipo de crime. Isso se chama injúria racial. Eu peguei vários crimes que o cara estava deitado lá, infelizmente vivo. O médico foi atender e disse, por ele eu não quero ser atendido, porque o cara era negro. Então eu pegava o quê? Processo. Este final de semana eu estava fazendo plantão, então eu pego todo tipo de crime. Uma mulher
que felizmente era uma mulher instruída, porque senão não sei se ela teria essa reação. E ela trabalhava numa ONG de representação. Nem comentei isso com você, não tivemos tempo de falar sobre isso. Essa mulher preta entrou no táxi e o taxista quis abordar a questão. Aí ele falou para ela: você mudou o caminho, o quilômetro tá diferente aqui, hein? E era mentira dele, porque tipo, ela falou: não mudei, por quê? Eu não sei por quê. Mais cedo entrou uma mulher preta no meu Uber, da sua cor, e fez a mesma coisa. Era mentira, porque ela não tinha mudado, mas ele quis startar uma discussão para ofendê-la. Ele falou assim: não sei por que eu tenho problema com gente preta. A escravidão acabou faz tanto tempo, não sei por que vocês ainda se comportam dessa forma. Aí ela se assustou, ela percebeu, ela começou a gravar a conversa. E me arrepia, gente. E essa conversa estava no processo. Ela falou para ele: mas por quê? O senhor está querendo dizer então que mulher preta é diferente? Eu estou dizendo que mulher preta é diferente, sim. Eu não sei se o cara não batia bem. Ela estava indo, ele começou a acelerar para pôr pânico dela, mas falando da cor dela em várias frases que ela mencionou lá, que eu não consigo me lembrar agora, porque eu fiz vários. E aí ele falou: o senhor pode parar aqui? Ele parou em frente à polícia militar. E aí ela desceu, falou policial, o policial na hora prendeu o cara em flagrante. E ele chegou na audiência algemado com uma advogada negra, preta. O que a gente falou? O juiz falou: você viu que ele chamou uma advogada preta, mulher? Por quê? Porque aí é estratégia de defesa, ele quer dizer que ele não... Eu também já percebi, ele fez isso de propósito. E eu olhei para ela olhou para mim, como diz Vanessa, conversa não verbal, ela disse para mim com os olhos: doutora, você entendeu o que eles estão fazendo? Porque às vezes trabalha e vai defender e tal. Mas eu percebi no olhar dela que ela estava constrangida com a situação. Né? E ficou preso.